Depois dos sucessivos escândalos relacionados com abusos sexuais, um pouco por toda a Europa, a Igreja Católica termina o ano a braços com uma nova polémica. Na Bélgica, a instituição viu-se obrigada a pedir desculpa pela adoção forçada de milhares de crianças. Entre 1945 e 1980, cerca de 30 mil bebés terão sido retirados às mães através de comunidades religiosas e entregues depois a famílias que pagaram para ficar com os menores. A história chocou a Bélgica, mas rapidamente ultrapassou as fronteiras do país. Durante quase 40 anos, pelo menos 10 comunidades religiosas da Bélgica retiraram à força bebés recém-nascidos a mães solteiras e entregaram as crianças para a adoção, contra a vontade ou sequer o conhecimento das progenitoras. Tudo a troco de dinheiro. Eu tinha 24 anos quando engravidei do meu namorado. Um dia, um carro com as freiras parou na porta da minha casa. Fui levada ao abrigo católico. Lá estavam outras 6 grávidas. Éramos obrigadas a limpar e a arrumar. Perto de ter o meu filho, fui forçada a assinar os documentos para a adoção. Depois do parto, nunca mais vi o bebê. A denúncia tem alguns anos e levou a Igreja Católica logo em 2015 a pedir desculpas publicamente e a exigir uma investigação. Agora, o caso foi recuperado por um jornal belga que conseguiu o testemunho de novas vítimas, mulheres e filhos adotados, e estima que pelo menos 30 mil recém-nascidos tenham sido levados à força. Quase 10 anos depois das primeiras notícias, sem qualquer consequência prática, a Igreja foi forçada a admitir que o pedido foi letra morta para as autoridades eclesiásticas e também do país, pouco interessadas em saber o que aconteceu às famílias separadas por padres e freiras. Em causa estavam mulheres que engravidavam fora do casamento ou depois de terem sido violadas e que as famílias entregavam aos cuidados das comunidades religiosas para esconder a gravidez. Depois da minha filha ter nascido, eu mudei de ideias, não queria entregá-la para a adoção. No dia em que a arrancaram de mim, eu corri, implorei a minha bebé de volta, mas o carro foi embora com 2 freiras vestidas de azul e a criança recém-nascida no banco de trás. O relato de várias vítimas foi partilhado no podcast Filhos da Igreja, produzido pelo jornal At Last End News, que falou com outras mulheres e com adultos que descobriram ter sido adotados através deste esquema. Fui vítima de tráfico humano. A minha mãe não escolheu descartar-me para a adoção. Ela foi contrabandeada através da fronteira com a França, onde nasci, e quando a minha mãe acordou da anestesia, as freiras disseram-lhe que eu tinha morrido e mostraram-lhe o cadáver de um bebê. Depois do parto, algumas mulheres relataram terem sido esterilizadas à força. A Igreja Católica rejeita que as crianças fossem vendidas às famílias adotivas, mas admite que havia donativos para as instituições. Eu tinha 23 anos. As freiras levaram-me ao hospital para dar à luz. Anestesiaram-me e esterilizaram-me à força. Quando acordei, a minha filha já não estava lá. Tinha sido vendida aos pais adotivos. O escândalo abalou a Igreja Católica da Bélgica, que ainda há poucos anos se viu envolvida num caso semelhante, quando teve de pedir desculpa por ter colaborado na separação de famílias no Congo e no Ruanda. Perto de 20 mil crianças, filho de colonizadores belgas com africanas, muitas vezes em resultado de violações, foram enviados para orfanatos e famílias adotivas. Os chamados filhos da vergonha eram escondidos com o apoio das comunidades religiosas. As ondas de choque têm levado a um final de ano difícil para a instituição, numa altura em que várias comissões independentes que estudam os abusos sexuais de menores na Igreja Católica começam a apresentar as primeiras conclusões. Em Portugal, a Comissão Independente para o Estudo dos Abusos Sexuais de Crianças na Igreja Católica recolheu 512 testemunhos de casos ocorridos entre 1950 e 2022 e estima que exista um número mínimo de 4.815 vítimas. Já em Espanha, os dados provisórios apontam para 400.000 as vítimas abusadas por pessoas ligadas à Igreja.